nem que é de time, mas eu fiz questão de colocar isso porque, ou seja, nós ambos concordamos que, digamos, poderíamos dizer, o superávit primário atual ou no passado recente foi exagerado, mais do que necessário, e que é preciso ampliar os investimentos públicos. Nesse sentido, poderia dizer em termos de timing ou de ritmo, mas daí voltando, porque a dívida para cair em proporção do PIB, ela depende, como tu depois emendaste, não só do PIB, como também da taxa de juros. Se a taxa real de juros for igual à taxa real de crescimento da economia, nesse caso, você não precisa ter superávit primário, é uma equação matemática, vou dizer em termos isso, mas a taxa real de juros pode ser igual à taxa real de crescimento da economia, sem superávit primário, a dívida fica constante ao longo do tempo. O grande problema que nós temos no Brasil, e que daí não é de ordem fiscal, e por isso que eu ressaltei de manhã, Denise, é que quando a gente... Que taxa de juros a gente está falando? Da taxa Selic? O problema é que a nossa estrutura de dívida, quando a gente fala de dívida líquida, nós temos passivos e ativos. Nós temos passivos que são atrelados pela Selic, no entanto, nós temos ativos que estão perdendo valor. Portanto, a taxa, que é basicamente as reservas, o pessoal tem falado muito dos créditos, né, do Tesouro BNDES, mas nós temos um grande estoque de títulos públicos em mercado para lastrear a compra de reservas cambiais ou simplesmente para promover a política monetária de enxugamento de liquidez. Então, isso produz uma taxa real de juros implícita sobre a dívida maior do que a já absurda taxa Selic que nós temos no mercado. Então, isso acaba impondo, evidentemente, uma restrição para o governo, que é inerente à própria política macroeconômica, do meu ponto de vista. Então, assim, o que eu te diria é o seguinte, o grande absurdo de quando você faz essa discussão, a dívida é 30, é 40, o superávit, se cria um mito, antes o superávit não podia cair de 13,75, daí pelo menos passou a crise, daí ele caiu conjunturalmente, agora se diz que ele tem que voltar e a gente tem que estabelecer exatamente o mesmo superávit de antes. Eu discordo disso. Porque, inclusive, não se faz... Tem um motorista desesperado ali, que já está perdendo o namorado do avião dela. Ok? Não, obviamente... Se você puder, se conseguisse encerrar para mim 5 minutos... Obviamente, a taxa as perguntas são complexas. Não, se a taxa de juros ela caísse substancialmente, as reservas deixariam de ser um problema. Só que eu acho que a gente tem que partir da realidade. Hoje nós temos a taxa de juros. Eu acho, sinceramente, que o nível de acumulação de reservas que a gente teve no país ela é suficiente para a gente enfrentar turbulências, se demonstrou na própria crise. E, no entanto, como não se enfrenta devidamente o debate de política cambial, se fica por outros caminhos transversos, né, e com um custo fiscal enorme. E a questão básica que eu queria falar, então, em termos da dívida e do problema do investimento, é que sequer existe um cálculo, a gente não estabelece assim, qual que é de fato o superávit primário requerido para a gente ter a tal meta. A meta é 30%, a meta é 35% de endividamento. Não se faz isso. Você estabelece algumas metas e as coisas vão se cristalizando, permanecem no tempo. E tampouco se discute esse trade-off que existe. Ou seja, você não vê exatamente, como eu estava falando da dívida, a dívida hoje não está sendo determinada, a principal causa da evolução dela não é nem o componente fiscal. Eu diria que é o cambial, o monetário e o creditício. O que menos está contando em termos de evolução da dívida, não só da dívida bruta como a própria dívida líquida, são esses outros componentes extra fiscais. E por que da líquida? Porque esses componentes extra fiscais acabam influenciando nessa composição da taxa implícita da dívida, onde, evidentemente, o componente Selic é o principal e o mais importante, e por isso é importante de que se construa um caminho para reduzir drasticamente a taxa de juros da economia. Bom, em relação à taxa de investimento ideal, daí eu concordo com a Denise, eu acho que se estabelece também aí uma espécie de mito que o país, para crescer, tem que ter taxa de investimento de 25%, daqui a pouco a pessoa quer que a gente atinja a taxa de investimento da China, como se tem de manhã aí, de mais de 40%. E não existe essa necessidade intrínseca
de você elevar para esse patamar a taxa de investimento. Inclusive pelas características diferentes, né? A economia brasileira não é uma economia intensiva em capital como são as economias asiáticas e que, por serem intensivas de capital, requerem uma taxa de investimento maior para crescer a determinadas taxas. Isso pode até mudar para o futuro próximo, se a gente imaginar a economia petrolífera, aí, que é uma economia de recursos naturais, mas também intensiva em capital, mas também, por outro lado, quando a gente transitar para essa economia de maior dependência do petróleo, mais intensiva em capital, acredito que também as condições para a gente ter essa taxa de investimento ampliada, ela vai se construir gradualmente e naturalmente. Portanto, eu diria que o caminho em relação a não é a gente buscar um número mágico ideal da taxa de investimento, mas continuar se fazendo mais ou menos o que está se fazendo com um pouco mais de ousadia apenas. Ou seja, é possível